O ar noturno de São Lúcio carregava o cheiro metálico de sangue fresco, misturado ao fedor de esgoto que subia das ruas estreitas do bairro das Sombras. Helena corria pelas vielas labirínticas, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto as garras do caçador rasgavam o ar atrás dela. Seus pés descalços chapinhavam em poças de chuva recente, e o vestido rasgado grudava à pele suada, mas ela não parava. Atrás, o vampiro ancestral com olhos vermelhos como brasas rosnava, sua silhueta imensa se movendo com uma graça predatória que desafiava a escuridão. Ele era o mais velho deles, o que todos temiam, e Helena sabia que se ele a pegasse, não haveria misericórdia. Apenas o fim lento, o dreno de sua essência vital. Ela virou uma esquina apertada, o muro de pedra úmida roçando seu ombro, e tropeçou em uma pilha de caixotes abandonados. O impacto a jogou ao chão, o ar escapando de seus pulmões em um gemido sufocado. O caçador parou a poucos metros, sua respiração pesada ecoando como um vento gelado. Você não pode fugir para sempre, filhote, ele sibilou, a voz rouca carregada de séculos de fome insaciável. Helena se arrastou para trás, as unhas cravando no cascalho, os olhos fixos nele. Seus caninos se alongaram involuntariamente, um instinto que ela mal controlava desde a transformação forçada, há apenas 3 noites. O bairro das Sombras, com suas lâmpadas de rua piscando como olhos moribundos e fachadas de prédios coloniais descascadas, era o território dele, e ela era a intrusa. Mas algo mudou no ar. Um choro fraco, quase inaudível, cortou a tensão como uma lâmina. Vindo de um beco adjacente, onde as sombras se amontoavam sob um viaduto enferrujado, o som era de um bebê. Helena congelou. O caçador também. Ele inclinou a cabeça, os sentidos aguçados farejando o ar. — O que é isso? Murmurou, a fúria dando lugar a uma cautela primal. Helena aproveitou o momento, rolando para o lado e se erguendo, mas o choro a paralisou. Era como se o som a chamasse, puxando algo profundo em seu ser recém-despertado. Com o coração acelerado, ela se arrastou em direção ao beco, ignorando o vampiro que agora se aproximava devagar, os músculos tensos como cordas de arco. O viaduto de São Lúcio, uma relíquia da era industrial esquecida, abrigava os despejados da cidade, um labirinto de tendas improvisadas e lixo acumulado. No centro, enrolado em trapos sujos, estava o bebê, órfão, provavelmente abandonado ali pela mãe exausta das favelas vizinhas. Seus olhinhos piscavam no escuro, e então aconteceu. Uma pulsação negra emanou dele, não uma luz comum, mas uma escuridão viva, como tinta se espalhando na água, absorvendo a pouca iluminação ao redor. O ar ficou mais frio, o cheiro de sangue se intensificou, e Helena sentiu um formigamento na pele, como se sua própria essência vampírica respondesse. O caçador mais velho recuou, os olhos arregalados em puro terror. Algo inédito para um ser que havia sobrevivido a séculos de caçadas nas noites chuvosas do sul do país. — Não, isso não pode ser, ele sussurrou, a voz trêmula. A escuridão do bebê se expandiu, tocando as bordas de sua aura, e ele urrou, um som gutural de dor ancestral. Seus membros se contraíram, como se o fenômeno o repelisse biologicamente, forçando-o a fugir. Ele se virou e desapareceu nas sombras do bairro, saltando para os telhados com uma velocidade desesperada, deixando para trás apenas o eco de sua retirada. Helena se aproximou do bebê, o choro agora um lamento baixo que ecoava em sua mente. Ela o pegou nos braços, sentindo o calor frágil contra seu peito frio. A pulsação negra diminuiu, mas deixou uma marca, uma fome nova, misturada a um instinto protetor que ela não compreendia. Por que o mais velho, conhecido como o Rei das Sombras, havia fugido? Ele governava o clã de São Lúcio com punho de ferro, eliminando rivais nas florestas úmidas do interior e nas catacumbas sob a cidade velha. Helena era nova demais para saber os segredos, mas isso era diferente. O bebê não era humano comum. Sua emissão negra cheirava a algo vampírico, uma anomalia biológica que desafiava as regras da transformação. Ela se escondeu em um prédio abandonado nas bordas do bairro, um antigo armazém de café com paredes de tijolo rachado e janelas quebradas que deixavam entrar o vento úmido da noite. Ali, sob a luz fraca de uma lanterna improvisada,
examinou a criança. A pele era pálida, quase translúcida, e quando choramingou novamente, uma veia negra pulsou em seu pescoço, como se o sangue dentro dele carregasse uma escuridão viva. Helena sentiu sua própria transformação recente pulsar em resposta. A mordida que a salvara de uma morte nas ruas de Salvador, mas a condenara à eternidade. Seu criador, um vampiro errante, a abandonara logo após, e agora ela vagava sozinha, lutando contra a sede que a fazia questionar sua humanidade remanescente. Enquanto embalava o bebê, memórias fragmentadas a assaltaram. O clã do Rei das Sombras controlava as noites de São Lúcio, uma metrópole costeira onde o carnaval diurno escondia as caçadas noturnas. Rivais de clãs do interior, das matas densas de Mata Negra, disputavam territórios. Mas nada como isso. O bebê poderia ser uma arma ou uma maldição. Helena decidiu. Ela o protegeria, pelo menos até entender. Mas o som de passos distantes a alertou. Sentinelas do clã, atraídos pelo tumulto. Ela apertou o embrulho contra o peito e escapou pela porta dos fundos, mergulhando na rede de túneis subterrâneos que serpenteavam sob a cidade, remanescentes das minas antigas. Nas profundezas frias, onde o eco da água gotejante misturava-se ao seu próprio fôlego ofegante, Helena parou para recuperar o fôlego. O bebê se acalmou, mas a escuridão nele parecia sussurrar promessas de poder e perigo. Ela sabia que o rei voltaria, não por vingança, mas por medo. E nesse medo, Helena via uma chance. Aliar-se a outros marginais, talvez aos renegados das florestas de pedra sombria, para desvendar o segredo da criança. Mas primeiro, sobreviver à noite. A sede queimava em sua garganta, e o cheiro do sangue do bebê, doce e negro, testava seus limites. Ela era vampira agora, dividida entre instinto e resquício de alma, e essa pequena anomalia poderia mudar tudo. Os túneis sob São Lúcio exalavam um frio úmido que se infiltrava nos ossos, como se a terra mesma respirasse o lamento dos mineiros mortos há gerações. Helena avançava às cegas, os braços apertando o embrulho do bebê contra o peito, enquanto o eco de seus passos se perdia no labirinto de galerias estreitas. A lanterna improvisada, uma pilha velha amarrada a um pedaço de madeira, projetava sombras dançantes nas paredes de rocha escavada, revelando veias de quartzo negro que pareciam pulsar como artérias vivas. O ar carregava o cheiro de mofo e água estagnada, mas por baixo disso, o odor doce e metálico do sangue da criança a atormentava, avivando a sede que queimava em sua garganta como ácido. Ela parou em uma encruzilhada, onde o túnel se bifurcava em duas direções sombrias. À esquerda, o caminho descia para as profundezas das antigas minas de carvão, um emaranhado de poços abandonados que os vampiros usavam para emboscar presas humanas perdidas. À direita, subia ligeiramente, levando aos esgotos que conectavam ao Rio das Sombras, o curso d'água lamacento que serpenteava pela periferia da cidade. O choro do bebê havia cessado, mas agora ele se remexia inquieto, e Helena sentiu outra pulsação, aquela escuridão negra emanando dele, fraca, mas insistente, como um coração batendo em sincronia com o dela. "Shh, pequeno", sussurrou ela, a voz rouca de exaustão. "Não aqui, não agora." Passos ecoaram de trás, distantes, mas rápidos, como unhas arranhando a pedra, sentinelas do clã. Helena praguejou baixinho, o instinto vampírico acelerando seu pulso. Desde a transformação, seus sentidos se aguçavam a cada noite. O faro para o medo alheio, a visão que cortava a escuridão como uma lâmina. Ela escolheu o caminho descendente, mergulhando mais fundo, onde o teto baixo a forçava a se curvar. O bebê emitiu um gemido baixo, e de repente, a pulsação negra se intensificou, espalhando-se como fumaça pelos túneis. Não era luz, mas uma ausência de luz, absorvendo o brilho da lanterna e deixando o ar mais opaco, mais frio. Helena sentiu um arrepio percorrê-la, não de medo, mas de uma conexão primal, como se a anomalia da criança respondesse à sua própria fome, alimentando-a de forma sutil, biológica. Os passos se aproximaram e vozes roucas cortaram o silêncio. "Ela foi por aqui. O cheiro da novata é forte", grunhiu um deles,
um macho de voz grave que Helena reconhecia das noites anteriores. Victor, o executor do Rei das Sombras, com cicatrizes de caçadas antigas marcando sua pele pálida. Outro respondeu mais baixo. E o fedelho? O rei disse para matá-los dois, aquela coisa quase não é natural. Helena acelerou, o coração disparado, mas a escuridão do bebê se expandiu novamente. Um véu negro que engoliu os sons atrás dela. Os sentinelas pararam, xingando na escuridão repentina. O que diabos é isso? Não vejo nada! Um rosnado ecoou, seguido de um tropeço e um urro de frustração. A pulsação os repelira, como repelira o rei, tocando algo em sua biologia vampírica que os fazia recuar instintivamente. Helena emergiu em uma câmara maior. Um antigo poço de mineração com vigas de madeira apodrecidas sustentando o teto abobadado. No centro, uma poça de água negra refletia o nada, e ao redor, pilhas de entulhos formavam esconderijos improvisados. Ela se agachou atrás de uma delas, ofegante, e depositou o bebê no colo para examiná-lo melhor. Seus olhinhos, agora abertos, brilhavam com um tom avermelhado, não de choro, mas de algo voraz. O que você é? Murmurou Helena, traçando o pulso negro em seu pescoço com o dedo. A pele da criança era quente, contrastando com o frio eterno que agora corria em suas veias. Desde Salvador, onde fora mordida em uma briga de rua nas docas úmidas, Helena lutava contra a perda de sua humanidade. As noites em que acordava com o gosto de sangue inocente na boca, os dias forçados em esconderijos escuros, questionando se valia a pena a imortalidade. Mas esse bebê, ele cheirava a ela mesma, a uma transformação prematura, talvez um erro genético na linhagem vampírica que o clã do rei caçava para erradicar. Um ruído a alertou, não dos sentinelas, mas de algo mais sutil, um arrastar de pés no canto oposto da câmara. Helena se ergueu, os caninos se alongando por reflexo, pronta para o ataque. Das sombras, emergiu uma figura esguia, uma fêmea vampira com cabelos negros desgrenhados e olhos cinzentos que faiscavam com desconfiança. Fique onde está, intrusa, disse ela, a voz baixa e carregada de sotaque do interior, das matas de Mata Negra. Seu nome era Lyra. Helena soube instintivamente pelo cheiro. Uma renegada expulsa do clã por desafiar o rei anos atrás. Vestia trapos sobre uma armadura improvisada de couro endurecido e em sua mão, uma lâmina curva, forjada de metal das minas, gotejava um resíduo viscoso que cheirava a veneno de presas humanas. Eu não quero briga, respondeu Helena, mantendo o bebê protegido atrás de si. Eles me caçam. O rei, ele fugiu de nós. Lyra inclinou a cabeça, os sentidos farejando o ar. A pulsação negra do bebê a atingiu, e ela recuou um passo, os olhos se arregalando. Pelos deuses das noites. O que é isso? Uma aberração? Não era medo, mas curiosidade misturada à cautela. Lyra se aproximou devagar, ignorando a ameaça da lâmina. Eu ouvi os rumores nas florestas de pedra sombria, filhotes que nascem com a escuridão no sangue, não pela mordida, mas por linhagem corrompida. O clã os mata para manter o equilíbrio. Senão, eles crescem e desafiam a hierarquia. Helena hesitou, o instinto protetor lutando contra a sede que a fazia salivar ao cheiro da renegada. Ele emitiu algo, negro, fez o rei correr como um rato. Lyra riu baixinho, um som amargo. O rei das sombras correndo? Isso muda tudo. Os renegados das matas precisam saber. Junte-se a nós, novata. Nas profundezas de pedra sombria, há um santuário, cavernas escondidas onde o clã não ousa entrar. Mas primeiro, prove sua lealdade. Os sentinelas vêm. Como se em resposta, urros ecoaram do túnel, mais próximos agora. Helena assentiu pegando o bebê e seguindo Lyra por uma fenda estreita na parede da câmara que levava a um caminho secreto rumo às florestas. O ar mudou, ficando mais terroso, com o cheiro de folhas úmidas e chuva iminente. Enquanto corriam, Helena sentia o peso da decisão. Aliar-se aos marginais significava guerra aberta contra o clã, mas também respostas sobre a criança e sobre si mesma. A sede pulsava, o bebê remexia, e nas sombras à frente, o sussurro da escuridão prometia mais segredos. Mas atrás, os caçadores se aproximavam e a noite de São Lúcio não perdoava hesitações. A fenda na parede da câmara se abriu como uma ferida na rocha, engolindo Helena e Lyra em um túnel apertado
que serpenteava para cima, rumo às entranhas da terra úmida. O ar ficava mais denso a cada passo, carregado do cheiro de raízes apodrecidas e solo encharcado de chuva, enquanto os urros dos sentinelas ecoavam atrás, cada vez mais fracos, sufocados pela escuridão que o bebê ainda emanava em pulsos intermitentes. Helena corria com o embrulho apertado contra o peito, o coração batendo em um ritmo selvagem que misturava pavor e uma excitação predatória nova. Seus pés pisavam em poças lamacentas, e o vestido rasgado, agora sujo de barro, grudava à pele fria como uma segunda camada de prisão. Lyra liderava, sua silhueta esguia cortando as sombras com a lâmina na mão, os movimentos precisos de quem havia sobrevivido a emboscadas nas matas densas. Mais rápido, novata, sussurrou ela sem olhar para trás. Victor não desiste fácil. Ele cheira fraqueza como um cão de caça. Helena assentiu, mas sua mente girava em torno da criança. O calor do bebê contra sua pele vampírica era uma âncora torturante. Doce, tentador como o sangue fresco que ela ansiava desde a transformação nas docas de Salvador. Mas havia algo mais. Aquela pulsação negra que a ligava a ele, como se compartilhassem uma veia corrompida, um laço biológico que desafiava as regras frias do clã. O túnel desembocou em uma saída camuflada por trepadeiras espessas, e elas emergiram na borda da floresta de pedra sombria, onde as árvores antigas se entrelaçavam com afloramentos rochosos cinzentos, formando um labirinto natural que engolia a luz da lua. O vento úmido do sul soprava forte, carregando o aroma de eucaliptos selvagens e terra revirada, misturado ao sal distante do oceano que banhava São Lúcio. Era território renegado, longe das ruas iluminadas pela carnavalaria diurna da cidade, mas perto o suficiente para que os clãs disputassem cada trilha como uma veia exposta. Lyra parou para farejar o ar, os olhos cinzentos varrendo as sombras. Limpo por enquanto, mas o rei vai mandar mais. Ele odeia surpresas. Helena se encostou em uma rocha musgosa, ofegante, e baixou o olhar para o bebê. Ele dormia agora, o rostinho pálido sereno, mas uma veia negra pulsava fracamente em sua têmpora como um aviso. Por que ele faz isso? Essa escuridão. É como se ele me chamasse. Lyra se aproximou, agachando-se ao lado dela com cautela, a lâmina ainda pronta. Seu rosto, marcado por cicatrizes finas de garras antigas, endureceu. Não é magia, se é isso que pensa. É sangue, linhagem pura, corrompida desde o berço. Nas matas de Mata Negra, contam histórias de filhotes assim, nascidos de mães mordidas no fim da gravidez ou de uniões proibidas entre clãs. A escuridão é uma defesa biológica, repele os mais velhos porque ameaça a hierarquia. O rei fugiu porque sentiu o que virá. Um predador que não precisa de mordida para transformar. As palavras de Lyra acertaram Helena como um soco no estômago frio. Ela pensou em sua própria virada, a noite chuvosa em Salvador, o vampiro errante que a salvara de um assalto nas vielas fedorentas do Pelourinho, só para abandoná-la com a sede rugindo. Eu era humana, agora isso. E ele vai crescer como eu, lutando contra si mesmo? O bebê se remexeu, emitindo um gemido baixo, que fez o ar ao redor escurecer ligeiramente, absorvendo o luar filtrado pelas copas. Lyra tocou o ombro de Helena, um gesto raro de solidariedade entre as noites eternas. Talvez. Mas se o protegermos, ele pode ser nossa arma contra o clã. Os renegados esperam há anos por algo assim. No santuário, os anciãos vão testá-lo. Não com crueldade, mas para entender. Elas prosseguiram pela floresta, pisando em folhas úmidas que abafavam os sons, enquanto o caminho se estreitava entre penhascos cobertos de líquens. Helena sentia a sede crescer, um fogo na garganta que a fazia salivar ao cheiro de Lyra. Sangue antigo, misturado a suor de caçadas. Mas o instinto protetor a continha, uma âncora emocional que a surpreendia. Por que me ajudar? Você mal me conhece. Lyra riu baixinho, amarga, enquanto cortava uma trepadeira com a lâmina. Porque o rei matou minha irmaninha por menos que isso. Expulsou-me das matas por questionar suas caçadas nos vilarejos do interior, onde ele drena fazendeiros inteiros para manter o poder. Você carrega o futuro dele no colo. Isso basta. Um estalo seco cortou o ar, um galho quebrando sob peso.
Lyra congelou erguendo a mão. Das sombras de um afloramento rochoso emergiram 3 figuras, renegados, mas não todos aliados. O líder, um macho corpulento com barba desgrenhada e olhos amarelados de fome crônica, rosnou ao vê-las. Lyra, sua traidora, trouxe uma novata do clã para cá? E isso... O que é? Seu olhar fixou no bebê e a pulsação negra respondeu, espalhando-se como névoa fria. O macho recuou, os companheiros tropeçando em raízes expostas. Pelos ancestrais. Afaste isso. Helena se pôs de pé, os caninos se alongando por instinto pronta para defender. Lyra avançou, a lâmina apontada. Cuidado, Thorn. Ela fugiu do rei. Essa criança o fez correr. Se nos aliarmos, tomamos São Lúcio de volta. As ruas, os túneis, tudo. Thorn hesitou, o medo lutando contra a ambição em seu rosto marcado por anos de exílio. A escuridão do bebê os envolveu, forçando-os a recuar mais. E Helena sentiu o poder crescer dentro dela, uma conexão que alimentava sua própria força vampírica. Mas Thorn rosnou, chamando reforços com um uivo baixo que ecoou pela floresta. A briga explodiu em um borrão de garras e presas. Lyra atacou primeiro, cravando a lâmina no ombro de um renegado, o sangue negro jorrando e enchendo o ar com seu cheiro metálico. Helena protegeu o bebê, chutando outro que se aproximava, seus movimentos mais rápidos do que imaginava, impulsionados pela adrenalina da transformação recente. Thorn a acertou de raspão, as unhas rasgando seu braço, e a dor queimou como fogo líquido, misturando-se à sede. Você é fraca demais para isso, ele cuspiu. Mas a pulsação negra do bebê o atingiu em cheio, fazendo-o hurtar e cair de joelhos, os olhos vidrados em agonia biológica. Lyra terminou o último com um golpe preciso na garganta, ofegante. Eles eram leais a Thorn, não ao santuário. Agora, corra. Mais virão. Elas mergulharam mais fundo na floresta, o som de uivos distantes, perseguindo-as como fantasmas. Helena sentia o sangue escorrer do braço, a ferida se fechando devagar, mas o trauma emocional a atingia mais fundo. Confiança era frágil nas noites, e o bebê, com sua anomalia, atraía tanto aliados quanto inimigos. Enquanto corriam para o coração de Pedra Sombria, onde cavernas escondidas prometiam refúgio, Helena jurou silenciosamente proteger aquela vida, não só por instinto, mas por um resquício de humanidade que a escuridão ainda não havia engolido. Mas o clã se aproximava, e a guerra pelas sombras de São Lúcio mal começava. O coração de Pedra Sombria pulsava com a fúria da perseguição, os uivos dos renegados ecoando entre as árvores retorcidas como um coro de presas famintas. Helena tropeçou em uma raiz exposta, o braço ferido latejando com uma dor que se espalhava como veneno pelas veias frias, mas ela se ergueu num instante, o bebê apertado contra o peito como um escudo vivo. Lyra a puxou pelo braço bom, os olhos cinzentos flamejando na penumbra. Não pare agora. Os túneis das cavernas estão logo à frente. Se nos pegarem aqui, é o fim. O ar úmido da floresta carregava o cheiro de sangue fresco do confronto recente, misturado ao odor terroso de folhas em decomposição, e Helena sentia a sede rugir em resposta, uma fome que a fazia salivar apesar do caos. Elas mergulharam em uma ravina estreita, as paredes de rocha cinzenta raspando suas peles enquanto desciam aos tropeções. Atrás, os passos pesados de Thorn e seus aliados se aproximavam, galhos estalando como ossos quebrados. "Vocês não escapam", berrou Thorn, sua voz rouca cortando a noite como uma lâmina enferrujada. Helena sentiu o bebê se remexer, o corpinho quente contrastando com o frio que agora definia sua existência vampírica. Uma pulsação negra emanou dele de repente, fraca mas afiada, espalhando-se pela ravina como uma névoa gélida que engolia os sons e a luz filtrada pelas copas. Os perseguidores pararam, xingando na escuridão repentina, um deles urlando ao tropeçar e cair contra as pedras. Lyra aproveitou o momento, arrastando Helena para uma fenda na base da ravina, uma entrada camuflada por musgo e raízes que levava às cavernas escondidas. O túnel era sufocante, o teto baixo forçando-as a rastejar, o ar denso com o cheiro de pedra úmida e fungos antigos. "Segure firme", murmurou Lyra.
sua respiração ofegante ecoando nas paredes. Helena assentiu, mas a dor no braço a fazia ranger os dentes, os caninos alongados roçando os lábios. Desde a mordida em Salvador, cada ferida se curava devagar, um lembrete biológico de sua fraqueza como novata, o corpo lutando para se adaptar à imortalidade, enquanto a mente se debatia entre instinto predatório e ecos de humanidade. Elas emergiram em uma vasta caverna, o Santuário dos Renegados, iluminado por tochas improvisadas presas às paredes, que projetavam sombras dançantes sobre estalactites gotejantes. O lugar era um labirinto subterrâneo, remanescente das minas antigas que cortavam o interior de São Lúcio, com galerias laterais cheias de catres de palha e pilhas de suprimentos roubados das vilas próximas. Vampiros marginais se moviam nas sombras, figuras pálidas marcadas por cicatrizes de exílio, com olhos que variavam de cinza faminto a vermelho contido. No centro, ao redor de uma fogueira baixa que crepitava com madeira úmida, um ancião se ergueu, sua silhueta encurvada mas imponente, a pele enrugada como pergaminho antigo. "Lyra, o que traz você de volta com tamanha pressa?" perguntou o ancião, sua voz grave ressoando como o gotejar da água. Seu nome era Darius, Helena soube pelo Faro, um dos fundadores dos Renegados, expulso do clã do rei por recusar caçadas em massa nos arrozais do sul. Ele farejou o ar, os sentidos aguçados captando o cheiro de sangue e escuridão. Os outros se aproximaram, um círculo de olhares desconfiados, presas reluzindo à luz tremulante. Lyra se endireitou, limpando o suor da testa. "Trouxe esperança, Darius. Essa novata fugiu do bairro das sombras com... isso." Ela apontou para o bebê, ainda embrulhado nos trapos sujos. Helena avançou, o braço latejando, e depositou a criança no centro do círculo, sob o brilho alaranjado da fogueira. O bebê piscou, os olhinhos avermelhados fixando-se nos rostos ao redor, e então a pulsação negra veio, mais forte agora, como uma onda de tinta viva que absorveu as chamas, deixando a caverna mergulhada em uma penumbra gélida. Os renegados recuaram, alguns rosnando em desconforto, outros congelando em fascínio primal. Darius estendeu a mão, hesitante, sentindo o ar esfriar ao redor da criança. Uma anomalia, nascida, não mordida. O sangue dele carrega a escuridão pura, uma mutação que repele os antigos como o rei. Eu senti nos túneis. Ele nos protegeu da perseguição. Murmúrios se espalharam, uma mistura de reverência e medo. Uma fêmea jovem, com cabelos curtos e cicatrizes frescas no pescoço, se aproximou de Helena. "Como você o encontrou? O clã caça esses filhotes há gerações, para não desequilibrar a linhagem." Helena engoliu em seco, a sede queimando mais forte no cheiro coletivo de sangue antigo que enchia a caverna. "No bairro das sombras, sob o viaduto. Ele emitiu isso, e o rei fugiu. Eu sinto ele me ligar, como se minha transformação respondesse." Ela tocou o pulso negro no pescoço do bebê, sentindo o calor pulsar em sincronia com sua própria veia fria. Lyra interveio. "Thorne nos atacou na floresta. Ele quer o filhote para si, para barganhar com o clã. Mas se o treinarmos, ele pode ser a chave para derrubar o rei. Tomar os túneis, as ruas, até as florestas de Mata Negra." Darius assentiu devagar, mas seus olhos se estreitaram para Helena. "Lealdade não se prova com palavras, novata. Você cheira a Salvador, a ruas sujas e criadores abandonados. Prove-se. Alimente-se de um dos nossos prisioneiros, mas poupe o suficiente para interrogá-lo. Ele é um sentinela capturado esta noite. Sabe os planos do rei." Helena hesitou, o instinto protetor pelo bebê colidindo com a fome que a fazia tremer. Prisioneiros eram humanos, às vezes, ou vampiros rivais, fontes de sangue para sustentar o clã. A ideia a revirava por dentro, um dilema moral que ecoava sua perda recente de humanidade. Mas o bebê choramingou baixinho, e a pulsação negra a tocou, como um sussurro biológico. "Sobreviva." Ela seguiu Darius por uma galeria lateral, onde o sentinela estava acorrentado a uma viga de rocha. Um macho vampiro de meia-idade com olhos injetados de ódio. "Vocês são os errantes das matas. O rei vai esmagá-los", cuspiu ele. Mas Helena se aproximou, os caninos se alongando involuntariamente. O cheiro de seu sangue, antigo, mas vivo,
a inebriou e ela mordeu, o gosto metálico inundando sua boca como um rio quente. Ele se debateu, urros ecoando, mas ela parou antes do fim, deixando-o ofegante e fraco. "Onde o rei vai atacar?" exigiu, a voz rouca de sangue fresco. O sentinela riu debilmente. "Nas cavernas. Amanhã à noite. Com Victor e todo o clã. Ele quer a criança. E sua cabeça." Helena recuou limpando os lábios, o estômago revirando com a mistura de alívio e nojo. De volta ao círculo, relatou as palavras, e a caverna explodiu em tensão. Planos sussurrados, armas sendo afiadas em pedras. Lyra se aproximou dela, tocando o braço ferido que agora se curava mais rápido, impulsionado pelo sangue. "Você fez bem, mas Thorn ainda ronda a floresta. Ele pode trair para o clã." Helena olhou para o bebê, agora acalmado no colo de uma renegada, e sentiu o laço se aprofundar. Uma conexão instintiva que a aterrorizava e fortalecia. A guerra se aproximava, com o rei marchando pelas sombras de São Lúcio e ela, uma novata dividida, no centro de tudo. O ar da caverna pesava com promessas de sangue, e enquanto a pulsação negra do bebê ecoava baixinho, Helena soube que a noite seguinte traria traições que testariam não só sua força, mas o que restava de sua alma. A caverna do santuário tremeu, com o eco distante de uivos, como se a terra de pedra sombria respondesse ao chamado dos caçadores. Helena se ergueu de um salto, o gosto metálico do sangue do prisioneiro ainda fresco na língua, enquanto o bebê choramingava em seus braços, a pulsação negra emanando dele como um escudo instintivo que gelava o ar ao redor. Lyra já sacava a lâmina, os olhos cinzentos varrendo as galerias laterais, onde os renegados se armavam às pressas. Presas alongadas, garras afiadas contra pedras úmidas, o cheiro coletivo de fome e determinação enchendo o espaço confinado. "Eles vêm cedo", rosnou Darius, sua voz grave cortando o caos como uma ordem primal. "Thorn traiu. Os sentinelas do rei estão nas entradas da floresta. Preparem as armadilhas nos túneis." Helena apertou o bebê contra o peito, sentindo o calor frágil pulsar em sincronia com sua própria veia fria. Uma conexão biológica que a fazia tremer de uma fome nova, misturada a um instinto protetor que desafiava sua sede recente. O sangue do prisioneiro a fortalecera, curando o corte no braço com uma coceira irritante, mas o dilema moral ainda a roía por dentro. O homem acorrentado ofegava na galeria, vivo, mas quebrado. Um lembrete de como longe ela havia caído desde as noites humanas em Salvador. "Eu cuido dele", disse ela a Lyra, a voz rouca de exaustão. "Você vai para a frente?" Lyra assentiu, cravando a lâmina em uma pilha de suprimentos para pegar uma rede de cordas tecidas com fibras de raízes. "Sim, fique com Darius nas profundezas. Se o rei chegar perto, use a criança. Essa escuridão repele os velhos como ele." O grupo se dividiu em um borrão de movimentos predatórios, os renegados desaparecendo pelas fendas das cavernas como sombras vivas. Helena seguiu Darius por um túnel descendente, o ar ficando mais frio e denso, carregado do cheiro de água estagnada e minerais negros que forravam as paredes como veias expostas. O bebê se acalmou em seus braços, mas seus olhinhos avermelhados piscavam no escuro, como se farejasse o perigo iminente. "Ele sente", murmurou Darius, guiando-a com uma tocha que crepitava fracamente. Os filhotes assim nascem com instintos afiados, não pela mordida, mas pelo sangue corrompido que corre neles. Minha linhagem carregava traços parecidos, antes do rei me exilar por recusar suas caçadas nos arrozais de Mata Negra. Helena olhou para ele, a silhueta encurvada revelando cicatrizes antigas que serpenteavam como rios secos em sua pele enrugada. "E se ele crescer, vai virar como nós? Ou pior?" Antes que Darius respondesse, um estrondo sacudiu o túnel. O som de rochas desabando, seguido de rosnados ferozes que ecoaram como um trovão subterrâneo. "Armadilha ativada", gritou uma voz distante, provavelmente Lyra, mas logo veio o clangor de garras contra metal e urros de dor. Helena acelerou, o coração martelando, enquanto o bebê emitia um gemido baixo que fez a pulsação negra se espalhar novamente, absorvendo o brilho da tocha e deixando o caminho mergulhado em uma opacidade gélida. Darius parou, farejando o ar. Sangue. Muitos.
O rei enviou Victor e meia dúzia. Eles romperam a primeira linha. Seus olhos, cinzentos como os de Lyra, faiscaram com uma fúria ancestral. Corra para a câmara interna. Eu os atraso. Helena hesitou, o instinto vampírico gritando para fugir, mas o laço com o bebê a ancorou. Não sozinho, mas Darius já se virava, sacando uma clava improvisada de osso endurecido, e desapareceu na escuridão ascendente. Ela prosseguiu sozinha, os pés chapinhando em poças frias, o vestido rasgado agora um farrapo sujo de barro e sangue seco. A câmara interna era um bolsão profundo nas entranhas de pedra sombria, um antigo poço de mineração com paredes cravejadas de cristais negros que refletiam o nada como olhos vazios. Ali, ela se agachou atrás de uma pilha de entulhos, embalando o bebê enquanto ouvia o caos se aproximar. Urros, o raspar de garras na rocha, o cheiro metálico de sangue fresco se infiltrando pelo túnel. Minutos se arrastaram como horas, a sede queimando em sua garganta ao imaginar o derramamento acima. Então passos pesados ecoaram, e Victor emergiu na entrada da câmara, sua silhueta imensa bloqueando a luz fraca, o peito arfando com feridas frescas que jorravam sangue negro. Atrás dele, Thorn, o traidor da floresta, com olhos amarelados de ambição, e 2 sentinelas menores, garras estendidas. A novata e o filhote, rosnou Victor, sua voz grave carregada de séculos de lealdade ao rei. O rei quer vocês vivos, mas eu não prometo. Helena se ergueu devagar, os caninos se alongando por reflexo, o corpo tenso como uma corda esticada. O bebê choramingou, sentindo a ameaça, e a pulsação negra explodiu dele como uma onda viva, espalhando-se pela câmara e tocando os invasores. Victor recuou primeiro, um urro gutural escapando de sua garganta, enquanto a escuridão o atingia como um ácido biológico, queimando sua aura vampírica antiga. Seus músculos se contraíram em espasmos, os olhos vermelhos se arregalando em pavor primal, o mesmo que fizera o rei fugir no bairro das sombras. Thorn, menos resistente, caiu de joelhos, vomitando bile negra, enquanto os sentinelas se debatiam contra as paredes, garras cravando na rocha em agonia. O que é isso? Cuspiu Victor, lutando para se aproximar, mas a pulsação os repeliu como ímãs invertidos, uma reação instintiva da linhagem que o clã caçava para preservar o equilíbrio hierárquico. Helena aproveitou o momento, saltando sobre os entulhos e cravando as unhas no pescoço de um sentinela, o sangue quente jorrando e aliviando sua sede em um gole desesperado. O gosto era amargo, carregado de ódio, mas a fortaleceu, os movimentos se tornando um borrão predatório. Thorn se ergueu, rosnando, e a atacou pelas costas, suas garras rasgando seu ombro em um jorro de dor flamejante. Ela girou, chutando-o contra a parede, o impacto ecoando como um trovão. Traidor! Sibilou ela, sentindo o laço com o bebê pulsar mais forte, alimentando sua fúria como um combustível biológico. Victor avançou cambaleando, apesar da repulsa, e a acertou no abdômen, o soco a jogando ao chão ao lado da criança. O bebê gritou alto e penetrante, e a escuridão se intensificou. Uma névoa negra que envolveu Victor como uma mortalha viva. Ele urrou, caindo de joelhos, o corpo convulsionando enquanto a anomalia o forçava a recuar, arrastando-se para o túnel com os olhos injetados de terror. Thorn, vendo a derrota, fugiu atrás dele, deixando os sentinelas imóveis no chão, drenados pela luta. Helena se arrastou até o bebê, o ombro sangrando profusamente, mas a ferida já se fechando devagar, impulsionada pela adrenalina e pelo sangue recente. Bom garoto, sussurrou ela, pegando-o nos braços trêmulos, o calor dele acalmando o pânico em seu peito. Gritos ecoaram do túnel, Lyra e os renegados contra-atacando, o som de presas rasgando carne misturado a rosnados de vitória. Darius reapareceu, mancando, o rosto marcado por novas cicatrizes. Eles recuam. A criança os quebrou. Mas seu olhar para Helena era calculista. Você lutou bem, novata, mas o rei não para. Ele virá pessoalmente amanhã com o clã inteiro, pelas profundezas de São Lúcio. Precisamos de um plano, aliar com outros marginais das matas, ou usar o filhote como isca. Helena assentiu, o corpo exausto, mas o laço com o bebê se aprofundando como uma veia exposta.
A traição de Thorne havia rachado as alianças e a sede ainda queimava, misturada a um nojo por si mesma. Enquanto o grupo se reunia na câmara, limpando feridas e contando baixas, Helena soube que a noite seguinte traria o confronto final, não só pela sobrevivência, mas pela essência de sua existência, dividida entre instinto e resquício de alma. A escuridão do bebê sussurrava promessas de poder, mas também de um preço que ela mal podia imaginar. As profundezas de Pedra Sombria ecoavam com o clangor de garras contra a rocha, enquanto o Rei das Sombras irrompia na câmara interna como uma tempestade viva, sua silhueta colossal bloqueando a entrada principal dos túneis. Seus olhos vermelhos faiscavam na penumbra, o peito largo arfando com fúria ancestral, e atrás dele, o clã avançava em um mar de presas alongadas e rosnados guturais, Victor mancando à frente, Thorne ao lado como um cão traidor, e dúzias de sentinelas cujos cheiros de sangue antigo enchia o ar úmido como um veneno. Helena se ergueu de trás dos entulhos, o bebê apertado contra o peito, o coração martelando em um ritmo selvagem que misturava terror e uma determinação predatória recém-descoberta. A ferida no ombro ainda latejava, mas o sangue do sentinela a fortalecera, transformando a dor em combustível para o instinto. "Entregue o filhote, novata", trovejou o rei, sua voz rouca reverberando pelas paredes cravejadas de cristais negros, como o rugido de um vendaval nas florestas chuvosas do sul. Ele avançou um passo, os músculos tensos sob a pele pálida marcada por cicatrizes de séculos de domínio, mas parou ao farejar o ar carregado de escuridão. O bebê choramingou, sentindo a presença opressora, e uma pulsação negra emanou dele, fraca no início, como uma brisa gélida, mas crescendo em ondas que absorviam a luz das tochas improvisadas, deixando a caverna mergulhada em uma opacidade sufocante. O rei recuou instintivamente, os olhos se arregalando em pavor primal, o mesmo que o fizera fugir no bairro das sombras. Lyra surgiu das galerias laterais, a lâmina curva gotejando sangue fresco de sentinelas caídos, flanqueada por meia dúzia de renegados, cujos rostos pálidos brilhavam com suor e fúria. "Você não leva nada daqui, velho", cuspiu ela, lançando-se contra Victor em um borrão de garras. O executor do rei a acertou no flanco, o impacto ecoando como um osso se partindo, mas Lyra revidou com um golpe que rasgou sua coxa, o sangue negro jorrando e enchendo o ar com seu cheiro metálico. Helena aproveitou o caos, correndo para uma fenda na parede oposta, o bebê pulsando mais forte em seus braços, a escuridão se espalhando como uma névoa viva que repeliu 2 sentinelas que se aproximavam, fazendo-os hurtar e cair de joelhos em agonia biológica. Darius, mancando mas implacável, bloqueou o caminho do rei com sua clava de osso, os olhos cinzentos flamejando. "Sua hierarquia acaba aqui, rei. Essa criança carrega o sangue que você caça para esconder, a mutação que ameaça seu trono nas noites de São Lúcio." O rei rosnou, saltando sobre ele em um arco predatório, as garras cravando no ombro do ancião e jogando-o contra as estalactites, que se partiram em estilhaços afiados. Sangue escorreu pelo rosto de Darius, mas ele se ergueu, cravando a clava no abdômen do rei, o impacto forçando um grunhido de dor que ecoou pelos túneis. "Vocês são vermes das matas", berrou o rei, arrancando a arma e avançando novamente. Mas a pulsação negra do bebê o atingiu em cheio, uma onda que queimou sua aura como ácido, fazendo seus membros convulsionarem. Helena se escondeu na fenda, o corpo tremendo enquanto ouvia o pandemônio. Rosnados, o raspar de presas na carne, o cheiro de sangue se misturando ao mofo úmido das cavernas. O bebê gritou alto, o som penetrante amplificando a escuridão, que se expandiu como uma inundação, tocando o rei e forçando-o a recuar para a entrada, os olhos injetados de terror. "Não, isso não pode ser", sibilou ele, a voz trêmula pela primeira vez em séculos, enquanto sentinelas ao seu redor caíam, debatendo-se contra a repulsa instintiva que a anomalia biológica provocava em suas linhagens antigas. Thorne, vendo a maré virar, tentou fugir, mas Lyra o interceptou, cravando a lâmina em suas costas e o jogando ao chão, onde ele gorgolejou uma súplica antes de ser silenciado. Victor, ferido mas feroz, rompeu a linha de renegados e avançou para a fenda,
suas garras estendidas como lâminas. Eu acabo com você, filhote, rosnou ele, mas Helena emergiu, impulsionada por uma fúria materna que a surpreendeu, os caninos alongados reluzindo na penumbra. Ela o atacou primeiro, as unhas rasgando seu peito em um jorro de sangue quente que salpicou seu rosto, aliviando a sede em um instante de êxtase predatório. Victor revidou, acertando-a no peito com um soco que a jogou contra a parede, o ar escapando de seus pulmões em um gemido sufocado. Mas o bebê, sentindo a dor dela, emitiu uma pulsação mais intensa, uma escuridão que envolveu Victor como uma teia viva, forçando-o a cair convulsionando, os músculos se contraindo em espasmos que ecoavam sua biologia rejeitada. O rei, vendo seu executor cair, urrou uma ordem de retirada. O clã recuando pelos túneis em um caos de rosnados e tropeços, a escuridão do bebê os perseguindo como uma maldição viva. Isso não acaba aqui, ecoou sua voz distante carregada de ódio, mas enfraquecida pelo medo que o consumia. A caverna ficou em silêncio relativo, interrompido apenas pelos gemidos dos feridos e o gotejar da água nas estalactites. Lyra se aproximou de Helena ofegante, o flanco sangrando, mas os olhos brilhando com vitória. Você o fez fugir de novo. O clã está quebrado. Sem Victor, sem Thorne, eles vão se espalhar pelas florestas de Mata Negra como ratos. Helena se ergueu devagar, o peito doendo com a ferida que se fechava lentamente, e pegou o bebê nos braços trêmulos. Seu chorinho havia cessado, substituído por um pulsar calmo da veia negra em seu pescoço, como se a anomalia soubesse que o perigo passara. Dário se aproximou, apoiando-se na parede, o rosto pálido, mas o olhar firme. Ele salvou a todos nós. Essa mutação é o futuro das noites, não a tirania do rei. Mas ele vai voltar com aliados dos Arrozais do Sul ou das docas de São Lúcio. Helena assentiu, sentindo o laço se aprofundar. O calor do bebê contra sua pele fria era uma âncora, um resquício de humanidade que combatia a sede eterna. Desde a mordida em Salvador, ela vagara sozinha questionando o preço da imortalidade, mas agora, com essa criança, via um propósito: proteger o que o clã temia, forjar uma nova linhagem nas sombras. Os renegados se reuniram ao redor da fogueira baixa, limpando feridas com trapos úmidos e compartilhando sangue de presas capturadas. O ar carregado de alívio misturado à cautela. Lyra tocou o ombro de Helena, um gesto de irmandade rara entre as eternas. Fique conosco. As cavernas de pedra sombria são seu lar agora. Treinaremos o filhote, não para caçar, mas para equilibrar as noites. Helena olhou para o bebê, seus olhinhos avermelhados piscando serenos, e sentiu uma paz frágil se instalar, apesar da sede que ainda queimava baixinho. O rei havia fugido, mas as sombras de São Lúcio guardavam mais segredos, mais traições nas vielas chuvosas e nos túneis úmidos. Ela embalou a criança, o pulsar negro ecoando em seu peito como uma promessa. Sobreviveriam, divididos entre instinto e alma, nas noites que se estendiam infinitas. Mas, por enquanto, a escuridão era aliada, e a fuga do mais velho marcava o início de uma era nova, sangrenta e inevitável.